Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Salve, salve meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Genoma Cast especial Enem. Já tivemos vários encontros e cada um deles mais interessante do que o outro. Sobre saúde emocional nessa reta final, sobre método de estudo, sobre redação, sobre filosofia e sociologia. E hoje falaremos daquela que é, na minha opinião, essa é a opinião do Davi, por mais que ele não seja muito bom, mas para mim é a ciência da natureza mais legal, a física. Então hoje nós falaremos sobre física e para falar sobre esse assunto eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Madeira. Seja bem-vindo, Paulo. E aí, Davizão, beleza? Prazer estar aqui de novo, uma alegria sempre, né, pessoal? Nessa reta final é sempre muito importante a gente alinhar essas dicas finais para que a gente também acalme o coração, né, nessa prova. Perfeito, cara. Eu adorei essa ideia, né, de alinhar nessa reta final para acalmar o coração, porque de fato é isso que é o propósito dessa série de podcasts, né? Galera, Paulo Madeira é professor nosso de física, não só em Valadares, mas também Timóteo, Ipatinga e Caratinga. Paulo tá rodando mais que notícia ruim esse ano, tá doido, mas tenho certeza que essa andança dele está produzindo excelente trabalho aí para os estudantes do Genoma 2025. Paulo, vamos lá. Primeira coisa, cara, vamos conversar agora sobre a sua área de atuação, que é a física, né? A física, e eu falei que ela é mais legal, porque durante o período de escola, eu fui percebendo um outro olhar da física. Fui olhar a física de outra perspectiva. E dentro delas, a primeira coisa que eu notei é que física não é só sobre conta. E aí, cara, me explica um pouquinho o que é essa ciência que perpassa aí pela sua cabecinha dia e noite. Bom, galera, primeiro, física. Imagino que tem pessoas aí que quando já ficaram sabendo que o tema era sobre física, já desligaram, já pararam de assistir, porque costuma ser aquele terror. Mas a boa notícia, principalmente para quem ficou assistindo esse episódio, é que a física do Enem ela tem mudado muito o seu perfil. E na prova do ano passado nós tivemos assim, uma quebra, né, de paradigmas, de certa forma. Porque a física não tem mais sido aquela prova de muitas contas pesadas, contas difíceis. Ele tem realmente se proposto ali a pensar nas habilidades que você precisa desenvolver, nessas habilidades não só de uma forma de fazer contas. Então, pensar hoje que física é só contas, seria um erro muito grave. No primeiro momento, a gente usa a linguagem matemática, não tem como. Hoje, a linguagem que produz melhores resultados dentro da física é a linguagem matemática, porque você consegue sintetizar diversos conceitos. Só que o Enem ele tem se preocupado bastante se você consegue modelar o fenômeno, como a gente diz, né? Quando você vai transformar um fenômeno conceitual que você observou para aquela linguagem matemática. Então ele se preocupa bastante com isso. Nessa modelagem de fenômenos, pessoal, o que a gente sempre deve lembrar são aqueles conceitos fundamentais. Então, se você tem uma base conceitual forte, se você entende isso, e é até um resgate da física, as suas origens. Porque a física não começou com a linguagem matemática, isso é uma coisa legal. Eu não sabia, cara. Isso é importante. A física ela vem da filosofia natural. Ah, verdade. Então, ela, né, tem esse ramo de ser uma filosofia. E esse caráter de pensar sobre o mundo, a gente estacionou principalmente na matemática, porque ela é uma boa ferramenta, uma linguagem incrível, mas a matemática e o português para a física são apenas linguagens. Esse pensamento crítico, científico, ele está muito acima, né? Então, na nossa epistemologia, a construção de conhecimento ela está aqui e eu uso quaisquer ferramentas disponíveis que a gente tenha. Então, pensar que física é apenas cálculo não é uma verdade, não é algo que a gente deve fazer. Então, nessa brincadeira também, o aluno pode estar pensando assim, ó, então eu não vou saber cálculo nenhum,
tô vou nem com abandonar matemática, vou deixar para lá e pronto. Mas aí também é imprudente. Porque tem cálculo. Você vai encontrar questões de cálculos. Toda vez que a gente tem que comentar sobre o Enem, sempre dava dica, olha, quase metade da sua prova são cálculos. A prova do ano passado veio um pouco diferente. Das 15 questões que em geral vão cair, 5 ali tinham cálculos mais pesados e quase 10 questões, algo bem inédito no Enem, você fazer com o mínimo possível de cálculo de contas ali, realmente de conceitos matemáticos. Então hoje é uma prova que valoriza o campo conceitual. Muitas vezes entender o conceito até parte de você lembrar das equações, isso é importante, essas coisas se entrelaçam, mas entender que a física ela vem com essa base filosófica, com esse raciocínio mais complexo, isso hoje tem um valor muito grande dentro da sua prova do Enem. E interessante, né, que você falou sobre esse vínculo da física com a filosofia, né, a origem da física tem a ver com a filosofia, realmente é tudo relacionado, é só a gente lembrar que boa parte de muitos filósofos também eram físicos, ou eram matemáticos, eram biólogos. Então há uma relação direta entre as outras ciências e a filosofia. E aí você trouxe no final uma fala que eu acho muito interessante, Paulo, que a equação ela vai te levar à teoria. Porque a equação, e é legal demais a gente entender isso, a equação, por vezes, ela nada mais é do que o conceito na sua forma mais pura. Exato, né? exato. É como se fosse o conceito na sua forma mais pura. Então, sintetizou aquilo, né? Sintetizou aquilo. É como se eu tivesse falado assim, eu estou aqui chegando a um conceito em que é imutável, praticamente, né? Então, velocidade é igual a tempo e aceleração, não é isso mesmo? Velocidade, distância e tempo. Então, é distância e tempo, perdão. Então, nesse contexto é isso. Eu já sei que esse é o conceito, é como se eu estivesse chegando ali a uma definição mais efetiva. Você falou muito da física no Enem, Paulo, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para os meninos no último encontro, que foi um encontro de filosofia e sociologia, que é, qual que é o lugar agora da sua ciência dentro da área de conhecimento que é as ciências da natureza? Então, fazendo uma memória rápida, nós estávamos falando um pouquinho de como que a filosofia e a sociologia ela ganhou protagonismo nos últimos anos. Então, o Enem ele é uma prova mutável. Então, como que é hoje a física dentro do Enem, de modo geral, diante das ciências da natureza? Pergunta boa. Porque no contexto amplo, a dor de muitos estudantes é, nossa, para que eu vou estudar isso? Se isso é tão difícil e eu quero ser médico. Para que eu vou estudar isso aqui, se eu quero ser uma área que eu vejo que não vai ter nada a ver com física? Eu quero ser do direito, por exemplo. Mas isso é uma falácia de certa forma, claro, porque o conhecimento, na verdade, é uma coisa só, a gente divide em caixinhas para facilitar, para se especializar, mas a física, ela perpassa toda a nossa vida. Desde a Revolução Científica, a gente colhe os frutos de entender um pouco mais como a natureza funciona. Então, meios de produção, exames clínicos, perícia criminal, se um advogado não está defendendo um cliente, né, e ele não tem muita noção do que está acontecendo ali, até de conceitos físicos que são considerados básicos, a gente tem diversos problemas nessa área. Então, a física ela é uma área muito ampla. Ela é a primeira ciência que existiu, até antes da química, né, porque o universo, naquele momento de expansão, primeiro você tem essa liberação enorme de energia, só depois de um resfriamento que começa a surgir o que a gente conhece hoje como elementos químicos. Então, a física é uma ciência universal, ela se propõe a entender essas coisas universais e na nossa sociedade não dá para imaginar uma vida sem física. Eu sempre brinco até com os alunos, eles falam, nossa, porque eu tenho que estudar isso, sei lá o quê, aí eu não gosto de física, eu não aguento ver física. Eu falo, gente, então eu vou apagar a luz, vou desligar o ar-condicionado, nós vamos voltar a andar agora a cavalo, esquece, acabou, porque a gente gosta muito dos produtos. E até para andar a cavalo tem que usar física, você tem que usar alavanca. Então a gente gosta muito dos resultados, dos produtos que a ciência traz. Claro, são ótimos, são incríveis, parece mágica, né? Mas quando a gente precisa se debruçar, entender os princípios daquilo ali, e está ligado à construção do conhecimento, porque utilizar algo pronto, um conhecimento pronto, é muito bom, muito maravilhoso você encontrar um produto que já está feito. Hoje o ChatGPT é essa maravilha, né? Você usa algo que já está pronto, mas tem que haver alguém pensando por trás daquilo, né? Construindo essas novas tecnologias. E isso sempre é um processo difícil. Então, aquele aluno que me pergunta assim, eu quero ser médico, eu tenho que aprender esse monte de coisa de física. Porque a grande parte dos exames que você vai fazer lá no seu paciente vão envolver conceitos diretamente de física.
conceito de exame não invasivo, a gente tem um monte de exemplos. Você tem o raio-x, você tem ressonância magnética, você tem ultrassom. Eu sempre comento com eles assim, imagina, você foi lá, machucou o braço, e aí o médico, ele, ao invés de pedir para tirar um raio-x, ele vai abrir para ver como é que tá esse osso, imaginou? Aí ele abriu tudo, viu que tá certinho, e falou, não, tá ok, pode fechar aí, tá uma maravilha. Você anda cheio de cicatriz, né? Então, não tem como. Então, nesse sentido, a física é uma ciência muito ampla, ela tem aplicações diretas, e a maior dor que eu vejo os nossos estudantes sentindo é de, por que é tão difícil? Por que tem que ser num nível tão complicado? Porque ela traz resultados que são extremamente precisos. Aí, muitas vezes, isso é complicado. Já temos o nome do podcast, hein? A física é difícil porque traz resultados que são como? Extremamente precisos. Extremamente precisos. Perdão. Porque aí, nesse processo que a gente traz de dificuldade se eu tenho um avião, que na minha opinião ele voa assim, na sua opinião ele voa de outro jeito, isso não dá muito para ser, entende? Então, nesse nível de precisão, nesse grau de rendimento que ela precisa entregar, aí as coisas têm que ser muito difíceis. Então, acaba sendo uma prova que assusta muito no primeiro momento. Mas eu sempre vejo você relatando que foi no pré-vestibular ali que você começou a ter um certo gosto, aprendeu a admirar até a física. E isso é muito bacana também quando acontece, né? Quando eu vejo o aluno, quando ele deixa acontecer, ele cede ali, geralmente tem boas lembranças, porque é uma ciência linda, não tem como, né? E de fato, assim, eu falo e eu não falo de forma, vamos dizer assim, né? Eu esqueci o termo agora. Né? Demagoga não. Eu realmente acho muito bonito. Eu queria, assim, ter um tempo para poder estudar mais a parte teórica. A parte matemática, eu confesso que me dá um certo medo. E eu sempre falo que, e você trouxe um ponto que é a física, ela vai ser aplicada em todos os espaços, em todos os momentos. No último encontro nosso, o ano passado, eu dei o exemplo da questão vetorial, salvo me engano, que eu ensinando meus irmãos a fazer paralela numa travezinha, eles pegavam no meio e percebiam que ali ela era mais frágil, né? Uhum. Eu fui com isso, não, chega mais próximo do pontos extremos, que ali você tem um vértice para cima que vai fazer a resistência. E esses dias eu estava em sala, e aí os alunos queixaram que estava muito frio. Uhum. E aí eles que pediram para desligar o ar. E aí, então, o que os meninos fizeram de imediato? Abriram a janela. Eu fui com isso, não, mas aí, perdão, né, a brincadeira, mas vocês estão sendo burros. Porque o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo com que todo o ar que aqui dentro está preservado, ele seja ocupado por um ar externo. Sim. E aí eles falaram, que é isso? Eu falei assim, isso é física, é o básico, galera. O ar de lá vai entrar aqui e pronto. Então, não é sobre uma prova só, é sobre viver bem. Exato, vamos dizer assim. A física vai para o viver bem também, né? E se a gente está falando de estudar, está falando de viver bem, desde o nosso episódio sobre sobre aprendizado, sobre métodos de aprendizado, o Breno trouxe, que também é professor de física, trouxe para nós uma discussão muito legal, Paulo, que nem sempre o aprendizado ele é gostoso, e aí a gente precisa aceitar isso. Entretanto, o aprendizado é necessário. Uhum. E então eu inaugurei um novo tema aqui para nós, que é o que o professor com que eu estou conversando, o que ele não gosta de estudar, e ele tem que dar aula, inevitavelmente. E o que ele mais gosta de estudar, ou seja, agora é o momento de revelar os professores para o aluno aqui. Essa é uma pergunta boa. Reflexão é sempre legal, né? A gente olhar da janelinha para dentro também. E lembrando, só essa janelinha, gente, que isso não quer dizer que é permanente. É uma relação que pode mudar ao longo do tempo, né? A gente pode estar numa fase de lua de mel como disciplina e não, né? Eu acho que os temas que eu menos tenho, assim, desejo de estudar são ligados, é bem específico, talvez alguns alunos vão se lembrar, que é relacionado a momento angular, porque para aplicações de vestibular, apesar do momento angular ser uma grandeza importante, ela é muito abstrata e cai em vestibulares assim, mínimo. O PISME, até antes da reedição agora, né, era um dos poucos que cobrava esse assunto. O momento angular é importante, explica diversos fenômenos em física, mas para explicar isso para o aluno já é bem difícil. E aí ele usa conceitos como torque, o torque representando ali a ideia de força dentro desse contexto, só que é muito complicado já explicar o que é torque, substituir o conceito de força por torque e ainda explicar que existe um momento chamado momento angular. Então, um dos temas que eu sempre vejo assim,
Quando eu tenho que dar essa aula, eu falo, nossa, isso é luta. Eu não vou mentir pra você não, se for momento angular, só pelo nome, eu já falei assim, cara, isso deve ser difícil demais. Isso é um dos piores, mas ultimamente não tem sido cobrado praticamente nenhum vestibular mais, então assim, tá caindo em desuso. O bom senso tem falado mais alto, parece, na área. Alguns temas a gente tem que cortar sempre, né, porque alguns temas não são tão relevantes para a vida do aluno diretamente, né, apesar de serem interessantes, cientificamente importantes, mas para a realidade prática do ensino médio, muitas vezes esses temas não agregam tanto. Então, o bom senso tem se debruçado sobre o momento angular, ele tem caído em desuso, ainda bem. Geralmente, só por curiosidade, isso é falado no primeiro ou segundo ano? É no segundo ano. No segundo, né? É porque, assim, você falou de bom senso e provas contemporâneas, a gente está aí na porta o seriado da UFMG, né? Uhum. E a UFMG geralmente não tinha muito bom senso em montagem da sua prova. Então eu já fiquei pensando, será que a UFMG vai, sei lá, brincar com esse trem? Aí eu já tava com medo de ser no primeiro ano já... As grandes, assim, né? Tipo o UFMG, o UFRJ, sempre se deixaram ter o luxo de escolher esses temas mais fora, assim, muito fora. E a gente fala, nossa, cara, eu vou ter que explicar, construir isso tudo com o aluno, ele não tem base disso. Eu vou ter que ficar mastigando isso para que naquele vestibular caia, mas isso é muito ruim pra gente. Nossa. Nesse sentido, até a prova do Enem, ela traz muitos avanços, né? Porque ela realmente está focando mais nas habilidades, em algo que você entendeu quais são as regras do jogo, eu quero ver se você tem a habilidade de resolver aquilo ali. Isso é um tipo de prova bem mais construído, assim. Eu concordo. Eu conversava essa semana com 2 amigos da área da educação, um professor de matemática e a outra é professora de linguagem, mas ela é coordenadora numa outra instituição. E eles estavam falando sobre o vestibular da UFMG e eu falei sobre isso. Eu sou um grande defensor da prova do Enem. Eu acho ela uma prova mais justa como estudante de ensino médio, né? Pensando naquilo que é relevante... Tudo é relevante, né? Mas vamos dizer, aquilo que está dentro do universo de uma capacidade cognitiva, de maturidade cognitiva também, de um estudante de 17 anos, ou que ele consegue alcançar 17 anos. Claro que a gente tem aí estudantes que são fora da curva, mas competição, né? Por excelência, ela vai abranger ali uma realidade mais palatável para grande parte das pessoas. Então, momento angular, o Paulo, quando vai ter que dar, ele já fala assim, vou ter que suar a camisa. Agora, o que é ali que é suave, leve, que você faz rindo? Rindo, acho a área mais gostosinha de trabalhar em física, que eu vejo assim, que os alunos têm uma receptividade muito boa, é a parte de ondulatória. O Enem acerta muito, inclusive, em reforçar esse assunto, trazer esse assunto assim à tona. E era um assunto que ficava muitas vezes escondido dentro de um outro chamado movimento harmônico simples. Então se dava uma ênfase muito grande no movimento harmônico simples, uma ideia ali sobre ondas e pronto. Era quase um tema secundário. Mas é um tema principal, ele é fundamental, ele está em tudo. E o Enem, inclusive, valoriza muito o ondulatório, isso é muito assertivo da prova. E eu percebo que os alunos gostam bastante dessa área. Ela tem cálculos, mas não são cálculos muito profundos, tem muitos conceitos. E se eu pensar em áreas como a área de saúde, por exemplo, a ondulatória ela tem aplicações assim, das mais infinitas, né, que a gente possa pensar. Então, o ondulatório é um dos temas que eu acho assim, top 1, não tem muita discussão. Eu percebo também que os alunos aprendem bastante, isso é legal. Já que você tocou nesse tema aí, que é o Enem acerta em trazer ondulatórias, vamos conversar agora no nosso último tópico assim, efetivo, que é o que é que o estudante precisa nessa reta final? Ele precisa ter uma atenção maior, um cuidado maior, ele precisa então ter ali uma preocupação. Então, toda prova a gente pode criar uma análise estatística dela, e essa análise estatística é importante que a gente entenda que ela não vai ser a realidade posta, ela não vai ser a realidade que ele vai enfrentar em 2025. Previsão, né? Bola de cristal. Ela não, a gente não está falando de bola de cristal. A gente está falando só estatisticamente, pensando nos últimos anos, pensando a história da prova do Enem. O que a gente vê que a física do Enem, ela preconiza e com isso, o que o estudante ele precisa ter uma atençãozinha especial aí nesses menos de 2 meses aí para a prova? A reta final é muito importante porque
primeiro lugar, começa agora, e é muito bom que seja setembro agora, né? Campanha do Setembro Amarelo, inclusive, porque nossos alunos começam a surtar. Então, essa época final a gente sempre tem que ter, além do papel de professor, aquele papel quase tangenciando a psicologia já. Porque muitas vezes essas ansiedades elas vão agora assim, se manifestar de formas muito grandes. Mas a sua prova do Enem, ela tem seguido padrões que são bem claros. A gente consegue mapear ali o que tem acontecido. E nessa reta final, o que você deve sempre reforçar são fundamentos. O que a prova do Enem te exige é fundamento. Isso vale para tudo que você fizer na vida. Se eu te explicar um tema, fundamentando ele direitinho, quebrando em pedaços, você pode ser capaz de aprender qualquer tema, desde que a gente consiga fazer isso de maneira assim, divididinha, no seu tempo ali. Então, quando você revisa fundamentos nesse final, você garante que você não vai errar aquelas questões fáceis que são proibidas de serem erradas. Você não pode errar questões fáceis nessa prova. As questões médias você estuda para acertar e tentar acertar todas de preferência. E as difíceis, aí eu nem consigo dizer, porque questão difícil do Enem, a gente escuta muito falar, assim, inclusive os nossos alunos falam do TRI, né? E tem aquela interpretação super errada do TRI, que é assim, é questão difícil, eu vou pular. Não. Porque ela não vale nada no TRI. Eu, assim, nossa, né? Quase morro. Vale muito. Eu acho que eu perco dias de vida quando eu escuto isso, né? Mas as questões difíceis, inclusive, elas têm uma pontuação incrível, desde que você tenha acertado a fácil, a habilidade, a média. E se você é capaz de acertar uma difícil, você também acertou essas outras duas, né? Então você deve procurar as questões difíceis. Claro, cada um na sua. Eu sou melhor na área de humanas, então foque na área de humanas, acerte as fáceis, médias e difíceis, e nas outras você sabe que vai ser luta, você vai tentar fazer o seu melhor. E aí, dentro desse escopo, né, o que eu posso estudar a nível de fundamento para garantir que eu não vou errar as questões fáceis e as médias? Primeiro, no top 3 aí, você tem que olhar para a ondulatória no primeiro lugar. A ondulatória é uma área muito relevante, tem caído diversas questões nos últimos anos, e é assim, volume de questões assustador até. Então é muito bom você olhar isso. E a parte boa, ondulatória não é difícil. Só de você, né? Só de você resgatar esses fundamentos, só de entrar em contato ali, você está bem. Então eu vou pegar todas as questões difíceis agora para fazer de ondulatório. Não é bem essa pegada. Você tem que entender muito bem o seu nível. E a essa altura você já sabe. Você já tem um mapa se você é bom ou não nessa área, ou na outra, se essa matéria difícil que eu entendo, se essa aqui não. Então, sempre resgate e comece a construir lá de baixo. Eu vou fazer vários exercícios fáceis, depois eu vou subindo. Naturalmente, isso vai ficar chato. Eu pego uma lista de exercícios tão simples, aquilo vai ficar tão tedioso que eu vou pular para os mais difíceis e vou construindo. É só revisar e até chegar naquelas questões ali que são um pouco mais elaboradas. Então, a ondulatória é um tema para você gastar bastante tempo em cima dela, ouvir o máximo de coisas. Os exercícios dentro de física, eles são aulas, eles te ensinam coisas, eles trazem temas ali que vão acabar se repetindo. Então, isso é muito importante. Segunda coisa muito relevante para você também resgatar, principalmente a nível de fundamento, é a parte de eletromagnetismo, eletricidade. A eletricidade é fundamental. Qualquer perguntinha que fizer de eletricidade já pode te embolar. Um circuitinho simples, você já tem as habilidades para resolver, você consegue resolver aquilo tudo ali, mas a competência para montar aquilo tudo, fazer, evitar os distratores, isso pode te complicar. Então, resgate os fundamentos. Eu sempre comento com os alunos na parte de eletricidade o seguinte: tem uma técnica que a gente aprende, né, que é de um russo chamado Markov-Urip. E essa técnica é para resolver circuitos. A técnica é muito, muito simples. Muito, muito simples. É seguir um passo a passo, quase um algoritmo e tudo mais. Mas ela é tão simples que a gente se embola. Porque ela apenas vai resgatar os conceitos mais fundamentais de uma associação em série, de uma associação em paralelo, de uma queda de potencial, passar por um resistor, por exemplo, e a gente esquece esses fundamentos. Então ali a gente tem problemas. Uma terceira área que eu também recomendo que você estude com calma, sempre relembrando fundamentos, é calor, termologia no geral, termodinâmica. Aquelas transformações termodinâmicas têm sido assuntos assim, para questões até difíceis da sua prova. E você consegue acertar com pouco esforço, desde que você tenha os fundamentos muito bem feitos. Um diagrama PV de pressão e volume ali na termodinâmica, ele é super simples. E é o diagrama mais cobrado. E todas as questões que caíram são questões complicadas. Mas por que elas são complicadas? Por essa falta de fundamento. Ele tem um diagrama que resume praticamente a matéria toda. Nossa. E aí, se eu não lembro esse diagrama, eu fico assim, fico em apuros ali. Então, revisar esses fundamentos é muito importante nessa reta final.
Na parte de calor, termodinâmica, dá para olhar bem também. E a mecânica, que é uma área muito grande dentro da física. Os alunos às vezes estão estudando lá cinemática e naquele ano quase não cai, ou cai uma questão muito fácil, e eles ficam frustrados com isso. Com razão, né? Porque você se dedicou ali a questões super complicadas, e às vezes no ano cai uma questão fácil, aí no outro cai uma questão muito difícil daquele assunto. Então a mecânica é uma área grande, mas ela também tem os seus fundamentos básicos. Cinemática é estudo de movimento, você tem que entender o que é movimento. Um carro acelerou, um carro freou, quanto tempo demorou para acelerar, quanto tempo demorou para frear, qual a distância que percorreu, você tem que saber fazer isso de olhos fechados, entendeu? E a parte de dinâmica, principalmente, forças, o que é uma força elástica, uma normal. Uma questão do ano passado, por exemplo, envolveu apenas o conceito de força de atrito, uma reação normal, só para desenhar as forças. Não tinha que fazer conta, não tinha que fazer nada. Aí a gente retoma aquela pergunta do início. Física é só conta? Não precisa fazer nenhum cálculo. Muita gente erra essa questão, entendeu? Geralmente é que é. Geralmente é que é. E é que eu não posso, né? Exato. É que eu não posso errar. Ali estava o ouro da sua prova. Uma questão de graça. E às vezes a gente dá mole. Então, revisar fundamentos é muito importante. Vai te acalmar, vai relembrar as coisas, garantir que você não está esquecendo nada e, naturalmente, você vai subir o nível das questões. Quando elas estiverem muito fáceis, você vai querer, você vai ter necessidade de questões mais difíceis, vai acontecendo de forma bem natural. Então, acho que nessa reta final é isso. Fundamento, repetição, repetição, repetição e revisar o que você investiu o ano inteiro aí, né? E 2 pontos que você colocou, Paulo, que são bem legais, é você está repetindo o que todo mundo chega aqui e fala, que é, nessa reta final, o estudo, ele tem que se basear pelo teste. Sim. Você tem que se testar. Você precisa se colocar em teste para que você... O ideal é que você já saiba nesse momento quais são as suas grandes dificuldades. Sim. Mas se você ainda não consegue ter esse mapeamento claro, você se teste para conseguir ter esse entendimento, essa clareza maior. Isso é verdade. Então, digamos assim, que a gente percebe que há uma coerência no discurso de todo mundo que está aqui, né? Que é exatamente essa preocupação em fazer com que o estudante entenda que agora não é virar à noite assistindo aula, não é virar à noite lendo, mas é você, além de descansar, que ninguém vai virar à noite, a Luciana Sabino já disse que isso não é bom, né? Mas que você gaste o seu tempo com métodos que são mais eficientes. E o se testar é um método ultra inteligente, né? Um parênteses rapidinho também, a questão de assistir aula a essa altura do campeonato não é algo produtivo, infelizmente, porque se eu paro para assistir aulas, principalmente se são conteúdos novos, isso é um erro muito comum, chegar na reta final e falar, nossa, então eu vou começar, eu vou revisar, eu vou aprender muitas coisas novas e vou assistir aquelas videoaulas de novo, que é um estudo mais passivo. Isso aí é para você entender, né, aquele briefing ali de como você vai estudar. Você voltar nessa estaca zero em assuntos que você já tem algum domínio, isso não é valioso, entendeu? Não é hora disso. A hora agora é colocar a mão na massa. Comece por exercícios fáceis. Exercícios fáceis não vão... Você não vai passar tanta raiva, entende? Então, nesse exercício, você está de forma ativa estudando. Então, voltar a assistir um monte de aula e sei lá o que, isso não é nada produtivo, não é? Mas se você, como você bem disse, se você já passou por esse caminho, não faz sentido você passar novamente por ele. Perigoso. Né? Perigoso. E para complementar, isso que você comentou sobre os exercícios fáceis e TRI, enquanto você falava, eu tive uma metáfora na minha cabeça, que é uma metáfora que faz muito sentido quando você disse, a questão TRI, ela vale muito ponto. Ela vale muito ponto. E aí você pode fazer 2 metáforas, as duas são vinculadas ao jogo. Então eu vou pensar Candy Crush, ou vou pensar aí aquele bichinho que fica correndo pegando moedinhas. Se você tiver muito tempo pegando moedinha ou fazendo sequências, a sua pontuação vai ficando maior, ela vai ficar ganhando vezes 10, vezes 8. A mesma coisa é o TRI, vale mais. Mas se você pegar um bônus quando você está com vezes 1, ele vai valer pouco mesmo. Agora, se você pega um bônus quando você está com vezes 3, ô parceiro, o bônus ele vai valer muito. Sim. Né? A mesma coisa é a questão. Então você tem que começar pelo fácil mesmo, para que quando você chegar lá na frente você não tenha desilusão e você cai e não consiga levantar mais. Quando você chegar lá na frente, você vai conseguir falar, eu cheguei até essa etapa. Talvez você conseguirá até mesmo, pensando no campo da física e da matemática, que as alternativas são distratores muito claros,
você talvez consiga entender pela sua resposta, ao revisar ela, qual foi seu erro, se você tiver a base conceitual bem feita. Entendeu? Você mesmo conseguirá, porque quando você chega para um professor e o professor olha o resultado que você chegou, ele sem ver a sua conta, ele já fala às vezes, ele fala só, seu erro foi esse. Por que ele já sabe? Porque ele já entendeu que dentro daquelas 5 etapas, a 4ª etapa você não teve essa atenção. Exato. E aí você tendo essa base sólida, você será capaz de você perceber isso. Isso é de um valor gigante para o aprendizado. Isso é um valor gigante. Paulo, vamos encerrar aqui. Queria te deixar aí agora o microfone aberto para que você faça dele o uso que você bem quiser, mande um beijo para quem você quiser, dê aí o abraço em quem você quiser, dê o recado final para os estudantes. Agora tudo com você. Muito obrigado por enquanto. Ô, Davizão, falar que é um prazer estar aqui. Sempre são momentos legais, assim, né, de troca, são mais descontraídos, sempre muito importante. Torço muito para que todos os meus alunos assistam esses episódios, porque tem ouro aqui, né? Tem muita coisa legal que a gente fala, e falo por todos os profissionais que passam aqui nesse microfone. Fico muito feliz e queria também aproveitar para contar uma experiência que é muito bacana. Aqui na Rede Genoma a gente tem as monitorias, né? Que é um contato assim, rápido, né? São 15 minutinhos ali cada aluno, mas as monitorias têm assim, histórias muito legais assim, que acontecem. E sempre vejo que é um momento que eu quase estou brincando de coach, muitas vezes, tendo que dar aquela motivação final. Às vezes não é sobre física. Não é somente sobre física, né? E uma das coisas que eu gosto muito da monitoria é que eu vejo meus alunos de uma forma assim, mais próxima, e é muito legal ter esse contato. E geralmente são os alunos que no ano que vem não aparecem aqui mais, você acredita? Olha que interessante. Então eu vejo esses alunos... E aí no outro ano ele não aparece mais, e isso acontece, porque geralmente são alunos que passaram, que foram aprovados, então sempre são aqueles alunos que você vê que ele está com aquela sede, ele está buscando, ele está querendo, ele está fazendo aquilo ali acontecer. E nesse processo, pessoal, eu também percebo que geralmente nessa época a gente vai tendo aquele desespero, nossa, eu quero passar e eu não estou vendo o resultado, e assim, se eu puder te deixar uma mensagem, é o seguinte: calma o seu coração no sentido de que você só controla suas ações. O resultado ele não depende de você, não é assim. Você tem que estar no caminho certo, fazendo o seu plantio ali de forma correta, cuidando do seu pezinho ali né, do que você está construindo, mas o resultado ele vem agora, ele vem daqui a 6 meses, ele vem na 2ª chamada, ele vem na 3ª chamada, ele vem quando ele tiver que vir, entende? Se você está estudando, está se dedicando e está fazendo ali, concentrou os fundamentos, entendeu todas as áreas, porque o Enem é uma prova vasta nesse ponto. Você não pode ser, eu sou disso, eu sou daquilo outro. Você não pode escolher, não. Você é de tudo, entendeu? Então, entendeu ali o básico de tudo, entendeu o médio de tudo, aprofundou na onde conseguiu, então esse resultado vem. Então, não se estresse com isso, não se preocupe, não é hora disso. É estudar, revisar, consolidar aquilo que você é bom, tentar aprender coisas novas na medida do possível, e fazer uma boa prova, bem calmo, bem tranquilo. E a gente fica muito feliz de ver os resultados de vocês, porque pra gente é o que dá sentido a essa profissão aqui, que é a profissão de ensinar, né? Sem dúvida, cara. E só complementando, né, 2 pontos que você disse, você vê que o Paulo é quase um estoico, né, gente? Você tem controle sobre o que você só pode controlar, aquilo que está sobre as suas mãos. O resultado não está nas suas mãos. Então, o que está na sua mão é o estudo, né? Então, brincadeiras à parte. O outro ponto é que o Paulo comentou algo muito interessante, que e até me lembrou um ditado popular, que é: a colheita é obrigatória, né? Mas o semear não. Então, assim, é sobre isso, né, cara? O estudar é sobre entender que a colheita todo mundo vai colher. Todo mundo tem que fazer o Enem. Mas como você vai semear a sua trajetória até lá, isso é muito relevante, é uma estratégia. E o último ponto que o Paulo também disse, ele falou assim, olha, não existe no Enem, eu sou dessa área. Você tem que ser de todas. E aí não confunda, gente, estratégia de prova com ser alguém que é bom de uma área. Se eu vou fazer vestibular para uma universidade que ela tem peso, você vai ter que ter estratégia de prova. Estratégia de prova é diferente de você ignorar uma área do conhecimento. Se você quiser passar num curso muito concorrido, você pode ter uma nota brilhante em ciência da natureza, porque ela vale vezes 2, mas se você não tiver uma prova boa em ciências humanas, não vai adiantar nada, porque o seu concorrente também está mandando bem em ciências humanas, ele está fazendo uma prova
Total, é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, né? Então é isso, galera. Queria agradecer mais uma vez ao Paulo aqui. Muito obrigado, Paulo. Desejo a você aí um ótimo resto de semana. A todos vocês, estudantes, também, ótimos estudos. Nós voltaremos com mais episódios, né? Os episódios, como vocês percebem, eles estão mesclando aí, ora com professores especialistas, ora com especialistas do campo da educação, no campo da psicologia, teremos especialistas no campo da nutrição. Então, a ideia desse podcast sobre o Enem é que vocês consigam ter aí uma caminhada sobre vários temas, uma caminhada interdisciplinar sobre como fazer uma boa... chegar na prova do Enem de uma maneira que você esteja com o seu coração mais calmo. O mais importante é isso, né? Paulo, muito obrigado. Alô, Davi. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente.